Olá, o objetivo desse vídeo é a gente falar das diferenças entre os dois modelos de Sonoff 4 canais. Os dois são da versão R3, só que um é o Pro e o outro é o que nós podemos chamar de normal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra de qualquer um desses dois modelos. E nesse vídeo a gente vai ver as principais diferenças, para que você não compre errado. Bem, quais são essas diferenças então? Vamos começar abrindo o Sonoff 4 canais. Ele é um dispositivo, como o nome diz, né, que tem 4 canais para conexão. Na verdade, ele é um switch ou um relé, conjunto de 4 relés. Na caixa nós temos o manual com as instruções de pareamento e tudo mais. Se você não sabe como parear esse tipo de dispositivo, eu vou deixar aqui o card para o nosso vídeo sobre o Sonoff 4 canais Pro, né? Que na verdade o processo de pareamento é o mesmo. E caso você tenha dificuldades no pareamento, eu vou também deixar o card de um outro vídeo que fala do pareamento utilizando o modo de compatibilidade. Bem, na caixa nós também temos uma chave de fenda que é utilizada para se trabalhar os parafusos, né, que você tem aqui para as conexões. E essas duas travinhas azuis, essas travinhas servem para você prenderem naqueles trilhos tipo DIN, né, os trilhos que ficam dentro das caixas de energia. Se você colocar ele naqueles trilhos, essas travinhas vão servir para fixar ele nessas travas. Bem, então esse é um modelo que não é Pro. O que nós temos aqui? Nós temos informações que ele trabalha de 100 a 240 volts, aliás, os dois têm essa mesma capacidade, né, de trabalho com tensão. E os dois também suportam 10 amperes em cada um dos 4 canais, mas um total máximo de 16 amperes. Então nós temos para cada canal também um botão. Nós vamos observar que nós temos um LED azul aqui que indica o estado da rede, indica as funções de pareamento, e um outro LED que se acende no momento que os canais estão ativados. Na verdade, a melhor forma de entender esse dispositivo aqui é imaginar como se ele fosse 4 Sonoff Basic. O Sonoff Basic, esse Sonoff Basic R3 padrão, como ele funciona, né? Você vai colocar uma entrada de um lado, então você vem com a sua fase, seu neutro, também de 100 a 240 volts, exatamente a mesma coisa, capacidade de até 10 amperes, e você vai ter aqui na saída controlada por ele, ela vai ser interrompida por ele. É exatamente o que acontece aqui. O neutro, inclusive, passa direto aqui por dentro, e ele interrompe somente a fase. É o que vai acontecer com esse. Se nós observarmos aqui, ele tem vários neutros, né, que na verdade aqui é tudo jampeado, ou seja, uma coisa só, tanto faz eu ligar em um ou outro, é a mesma coisa. Aqui é a entrada da fase e a saída da fase de cada um dos 4 canais. Então como é que nós vamos ligar esse dispositivo à energia? Nós vamos ligar o neutro aqui, a fase aqui, e a partir desse momento ele passa a ter uma saída, né, dessa energia que nós ligamos aqui para os 4 canais. Ou seja, se eu ligar ele em 110, ele vai soltar aqui o 110 por cada um dos 4 canais. Se eu ligar em 220, a mesma coisa. Ele vai trabalhar, como nós falamos, de 100 a 240. Muito bem, o que nós temos então de diferente, né, em relação ao modelo Pro? Vamos abrir aqui o modelo Pro. Nós também temos o modelo Pro, né, o manual, que tem as informações de pareamento e tudo mais, uma chavinha de fenda e também aqui as travinhas, né, para o trilho DIN. Então é exatamente a mesma coisa. Vocês podem observar que eles têm a mesma caixa, né, ela tem o mesmo tamanho, e o que muda, né? A versão Pro, ela tem os chamados contatos ou relés seco, que é esse relé que não recebe energia. De cara, assim, qual que é a diferença? A gente já observa que aqui nós temos uma série de entradas de neutro e aqui uma série de uma entrada e 4 saídas de fase, exatamente como seria, né, se eu tivesse 4 Sonoff Basic. Aqui já é bem diferente. Eu posso alimentar ele aqui de 100 a 220, mas nos relés eu não recebo essa alimentação. Tanto que eu também posso alimentar esse modelo por essa outra entrada que tem aqui. Eu posso colocar aqui um conversor de 9 até 23 volts. Então eu posso ligar aqui um conversor de 12 volts, por exemplo, e ele vai alimentar o circuito de trabalho do meu Sonoff. E aí eu posso ligar nesse relé, por exemplo, um dispositivo de 220 volts, nesse aqui um de 110, nesse aqui um de 12, nesse aqui um de 24, porque na verdade esses relés não são energizados, diferente desse aqui. Esse, se eu liguei 110 aqui, o que vai me sair nessa saída aqui é o 110. Se eu ligar 220, o que vai me sair aqui é 220.
Se eu ligar 12 ou 24, ele não vai funcionar. Ele só funciona com corrente alternada de 100 a 240. Esse aqui eu tenho a possibilidade de utilizar alternada de 100 a 240, mas também corrente contínua de 9 a 23 volts. Posso alimentar utilizando isso. Ele também, da mesma forma, tem 4 botões e 5 LEDs, né? Um LED vermelho que vai se acender vermelho para cada canal e um azul que indica o estado da rede. E qual a vantagem, né, do Pro? Por que o Pro é tão diferente assim? Porque o relé de estado seco permite, além de eu poder utilizar para dispositivos de tensões diferentes da minha tensão de alimentação, ele também tem 2 posições. Ele é um relé tipo gangorra. A gente pode olhar aqui pelo desenho que ele tem um NO, o comum e o NC. O que é o NC? NC seria normalmente fechado. Então cada um dos relés ele tem uma posição normalmente fechada, que é o NC, e uma posição normalmente aberta, que é o NO. E é exatamente o que está no desenho. Nós vamos alimentar aqui no centro, e ele, quando estiver desligado, ele vai estar conectado desse lado aqui. Os 4 estão conectados do lado aqui normalmente fechado. Por isso que chama normalmente fechado. Ele desligado, ele está conectado. A hora que eu aciono, esse relé faz esse movimento. Ele desliga desse lado e liga nesse. Então eu tenho muitas aplicações aqui. Além de poder utilizar isso, por exemplo, para alimentar, simular, né, um apertar de um botão para abertura de uma porta de garagem, algo assim, porque ele pode receber aqui aquele cabinho da botoeira, né, da porta de garagem, e vai entrar aqui no comum, né, ele entra e ele sai pelo normalmente aberto. Então você programa esse canal, por exemplo, para ter um pulso de meio segundo, e a hora que você ativar, ele vai fazer essa conexão simulando o apertar de um botão. Se eu preciso um pulso inverso, ou seja, se eu preciso que no momento em que eu acionar ele desconecte e passe o resto do tempo conectado, eu vou ligar desse lado aqui. Então ele está ligado, no momento que eu aciono ele desliga pelo tempo que eu programar e volta a ligar. Então ele é bastante versátil nesse ponto. Além disso, o que mais que o Pro tem que a versão que não é Pro não tem? É o controle por radiofrequência. Nós podemos parear controles como esse aqui. Então ele aceita até 14 botões, né? Então esse controle tem 4 botões. Eu posso usar um botão para cada canal da forma que eu quiser e posso colocar mais 14 outros botões. Eu posso trazer vários outros controles e distribuir pelos canais. Então eu posso ter um canal aqui que tem 3 controles atuando sobre ele. Eu posso ter o mesmo botão atuando sobre vários canais. Nós temos um vídeo específico sobre isso, sobre essa configuração de radiofrequência nesse dispositivo. Eu vou deixar o card aqui também para que você possa ver. Bem, o que nós vamos fazer agora? Eu vou conectar os dois na energia e vou usar uma lâmpada de teste aqui para a gente ver como é que é o comportamento deles e entender direitinho essas diferenças desses dois dispositivos. Bem, a ligação aqui do Sonoff normal, o que não é Pro, é bem simples, né? Eu liguei então uma entrada de energia num dos conectores de neutro, como eu comentei, são todos jumpeados, então eu poderia ligar em qualquer um, e o outro na entrada do fase. Isso aqui vai alimentar o dispositivo. Eu vou ligar então na energia, vejam que ele já acende o LED azul. Ele vai piscar um pouquinho e vai parear porque ele vai entrar na rede, na verdade, porque ele já está pareado. E eu liguei uma lâmpada de teste também aqui no neutro, então podia ser qualquer um deles. E liguei no canal 3, poderia ser em qualquer um, mas para fins de teste. Como é que vai funcionar, né? Se nós apertarmos o botão aqui do canal 3, ele acende e a lâmpada recebe energia. Basicamente é isso. E o que nós temos então no aplicativo, né? Eu posso aqui ligar ou desligar cada um dos 4 canais. Então liguei canal 1, acendeu o LED aqui, liguei canal 2, acendeu o LED. Canal 3, onde está a nossa lâmpada. Então vou desligar eles aqui. E canal 4, né? Também acendeu o LED. Tem um botão aqui para ligar os 4 canais de uma vez. E tenho também para desligar os 4 canais de uma vez. O que mais que eu tenho de configurações assim muito rapidamente? Nós temos a parte aqui de compartilhamento, de location, o nome dele eu posso trocar, versão de firmware, posso colocar em um grupo, tenho aqui o log de liga-desliga, tenho o Network Indicator, que eu posso desligar o LED azul, né, se caso
ele, caso for necessário. Tenho o Power On State, que é como ele volta após uma queda de energia. Então eu tenho para cada um dos 4 canais, se ele volta ligado, desligado ou no último estágio que ele estava. Então é o Power On State que chama. Tenho esse Int Settings, que é a parte de pulso. Então eu posso, por exemplo, nós estamos com a lâmpada no canal 3, só como exemplo eu vou ligar o pulso para a lâmpada do canal 3 e vou dizer que ele vai ter um pulso de 1 segundo. Salvei. Agora, a hora que eu acionar o canal 3, o que vai acontecer é que ele vai funcionar por 1 segundo e desligar. Então isso é aquele tipo de função que a gente utiliza para acionamento de algum dispositivo que pede um pulso, né? Bem, ainda dentro das configurações, nós temos também a parte chamada de interlock. O que é o interlock? Ele é uma modalidade desse tipo de dispositivo que eu estou acionando agora, onde ele só vai funcionar um canal por vez. Vamos ver como funciona. Então eu vou acionar o canal 2, por exemplo. Está ligado ao canal 2. Agora eu vou ligar o canal 1. O que acontece? O canal 1, ao ser ligado, desliga o 2. Vou ligar o canal 4. Desligou o que estava ligado. Só permanece um deles ligados por vez. Esse é um modo chamado interlock, que é um modo de trabalho também desses dispositivos de 4 canais. E aqui tem as informações sobre o dispositivo e outras informações adicionais. Esse é o funcionamento básico dele, né? Então é assim que ele vai funcionar. E nada além disso, né? Ele não tem nenhuma outra função diferenciada. Vamos dar uma olhadinha agora no modelo Pro. Bem, o modelo Pro eu fiz também a ligação de energia, só que aqui de forma diferente, né? Ele entra aqui nesses conectores de energia mesmo, são próprios para a entrada. Eu poderia também alimentar, como eu falei, com corrente contínua. E a lâmpada tem uma diferença na conexão aqui, né? Ela tem uma outra ligação, então veja, eu uso isso para alimentar e a lâmpada vai ser alimentada por uma outra conexão, como eu disse, poderia ser aqui 220, eu posso estar alimentando ali com 110 ou com 12 volts, por exemplo, e aqui ter 110, 220, enfim. Ele é independente, cada canal é independente em termos de energia. Então por esse aqui eu ligo o equipamento, vou até já ligar para que ele faça aí a conexão dele com a rede, ele também já está pareado. Como eu falei, se você tiver alguma dificuldade no pareamento, eu deixei já um card aí de um vídeo que a gente fala disso. E a lâmpada está então ligada numa outra fonte de energia, sendo que uma, né, das fases aqui, ou a fase principal, se for 110, ela vai diretamente para a lâmpada. Na verdade, o neutro, né, iria diretamente para a lâmpada. E a fase ela entra aqui no comum, eu escolhi também o relé número 3, né, poderia ter escolhido qualquer um dos 4, e ele sai pelo lado normalmente aberto. O que é isso? Quer dizer, ele só vai passar a energia para cá quando eu acionar. Então vou ligar também a lâmpada. Então aqui eu tenho já a conexão para que a gente possa verificar o funcionamento. Vamos ao aplicativo então. Nós temos no aplicativo aqui o 4 canais Pro. Da mesma forma que o anterior, eu tenho um botão para cada canal. Aqui o canal 3, né, onde está ligada a minha lâmpada. Com a diferença, né, de que esse relé aqui, essa lâmpada poderia estar ligada em outra fonte de energia. Tenho também um botão que liga os 4. Tenho um botão que desliga os 4. Nas configurações eu tenho a mesma coisa, né? Então tenho nome, versão, location dele, posso compartilhar, posso controlar pela rede ou não, né? O outro também tem, eu acabei não comentando. Tem aqui na indicação o LED azul, né? Que é o indicador de rede. Tenho aquela condição lá para cada canal também de como eu quero que ele volte após uma queda de energia, isso é muito importante. Então eu digo se ele vai voltar ligado, desligado. Tenho aqui a parte de pulso, igualzinha como nós vimos no outro, então não preciso mostrar. E tem a parte também de interlock, é a mesma coisa. Ele vai manter somente um dos canais ligados. E as outras informações. Então, em termos de configuração, eles são iguais, né? O que a gente não viu ainda é a diferença do relé, né? Nós conectamos aqui no relé do lado normalmente
aberto. Então isso significa o quê? Que esse relé está aberto, por isso ele não está passando corrente, a corrente entra aqui pelo pino central, mas ela não vai para a lâmpada porque ele está aberto. No momento em que eu aciono, ele fecha. Aqui o canal 3. Eu vou inverter essa conexão, vou colocar ele normalmente fechado para a gente entender. Para isso, eu vou desligar, eu não preciso desligar essa alimentação, porque os relés são alimentados de forma independente pelo outro conector. Vou desligar somente o conector da lâmpada, está desligado. E eu vou fazer o que? Eu vou inverter aqui a conexão, eu vou tirar do normalmente aberto, veja a posição aqui pelo desenho, ele está assim, quando eu aciono ele faz isso. E vou ligar no normalmente fechado. O que será que vai acontecer quando eu fizer isso, né? Por enquanto nada, porque eu não estou energizando isso. Eu vou ligar isso aqui na tomada agora, vou energizar esse circuito aqui da lâmpada que está indo para o relé. O que será que vai acontecer? Vamos ver. Assim que eu conectar, ela liga, mesmo com ele não acionado. Por quê? Porque eu coloquei na posição normalmente fechada. Então ele desligado, ele está fechado. No momento que eu acionar, ele apaga, porque o relé estava conectado aqui e faz isso. Desconecta deste lado e conecta nesse lado. Poderia usar o mesmo relé para duas saídas? Posso. Eu poderia ter uma outra lâmpada aqui ligada deste lado, né? Se ela usar o mesmo comum aqui, né? Então estão no mesmo circuito ligada desse lado. Imagina o seguinte, aquela sinalização de garagem, que você tem uma lâmpada verde e uma vermelha. Sempre tem uma das duas ligadas, né? Ou a vermelha ou a verde estão ligadas. Então você coloca, por exemplo, a vermelha nessa posição aqui. Então sempre que ele estiver desligado, ela vai ficar acesa. E no momento que é acionada a porta da garagem ou a cancela indicando que um veículo vai descer a rampa, ele vai acionar e vai apagar essa e vai acender a vermelha, indicando para o outro veículo não andar. Ou o contrário, né? Aí é questão de fazer a ligação dessas duas lâmpadas. Mas, enfim, essa é uma ideia de uma aplicação. E aí você tem 4 relés que trabalham dessa forma. São chamados, então, como a gente diz, relés secos, porque eles não recebem essa energia que está aqui. A alimentação do dispositivo independe da alimentação que você vai colocar aqui nos relés. Bom, então essa é a principal, né, são as principais diferenças. Ainda faltou a gente mostrar o pareamento de radiofrequência, né, que é a outra diferença fundamental. Para isso, para a gente entender melhor, eu vou voltar a ligação como estava antes. Eu voltei para a gente entender melhor o funcionamento com a radiofrequência, eu voltei a conexão para o normalmente aberto, que ele acende quando a gente aciona, né? Agora quando eu acionar, ele vai acender. Como funciona o pareamento, né? Esse dispositivo ele pode aceitar até 14 botões, como eu falei. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, eu já deixei o card aí. Mas, rapidamente, vamos parear aqui o canal. Vamos parear primeiro o canal número 1 aqui, que não tem nada ligado a ele. Eu vou segurar o botão até que esse LED azul dê uma rápida piscada. Piscou, aí eu pisco ou aciono o botão que eu quero parear. Então vejam que ele pareou aqui no botão A do meu controle. Agora eu vou usar o botão B e parear onde está a lâmpada, que é o canal 3. Então mesma coisa, eu vou segurar o botão até uma piscada. Piscou, nesse momento eu clico no botão que eu quero parear e pronto. Eu já tenho aqui o meu canal 1 ligado ao botão A do meu controle e o canal 3 ligado ao botão B. Posso colocar mais de um botão por canal, posso colocar mais de um canal por botão, posso. Tudo isso a gente vê nesse vídeo que eu tenho os detalhes, que eu deixei o card aí. Então lá tá tudo explicadinho direitinho, não vou repetir aqui. Bem, então o objetivo desse vídeo era esse, mostrar as diferenças entre esses dois dispositivos, Sonoff 4 canais R3 e Sonoff 4 canais Pro R3, para você comprar certo. O preço deles obviamente é diferente, o Pro é mais caro que o outro. Muitas vezes o que acontece, você entra lá no site para comprar, principalmente o site estrangeiro, né? O site da China, por exemplo, o site de outro país, onde você tem dificuldade às vezes até de entender como eles colocam as informações ali, aí você escolhe, quero esse aqui, e daí de repente você fala, do lado tem um lá que custa R$50 a menos, você fala, poxa, vou comprar o mais barato, só que sem querer você acaba comprando o que não é Pro. Então muita atenção na hora de comprar, compre aquele que te atende, esse aqui ele tem muitas aplicações, a gente tem que entender a diferença, né, dele para esse. Então se eu preciso de controles similares ao Sonoff Basic, por exemplo,
de 4 controles similares ao Sonoff Basic, eu tenho esse aqui que facilita muito, né? Ele é mais barato do que 4 vezes o Sonoff Basic. Ok, agora se eu preciso de algo com contato seco, por exemplo, se eu vou usar 2 conexões para o relé, normalmente aberto, normalmente fechado, e principalmente se eu preciso de radiofrequência, aí você tem que comprar o Pro. Bem, espero que esse vídeo então tenha sido útil, que te ajude nessa decisão de compra desses 2 dispositivos, que te ajude a comprar certo, a escolher certo. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas, inscreva-se no canal, isso ajuda muito a gente e também te mantém informado dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá então.